Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos novamente ao eCastro Engenharia. Neste sábado, vamos tratar de dimensionamento de passagens molhadas. Inicialmente, vamos saber o que de fato caracteriza uma passagem molhada e o que a diferencia de outros dispositivos de drenagem. Então, temos vários dispositivos de drenagem que podem ser utilizados para fazer a transposição de cursos d'água de um lado para o outro da pista. Temos as obras de arte corrente, os OACs, que são os bueiros e também as passagens molhadas. Inicialmente, os bueiros, existe uma grande variedade de bueiros no mercado. Aqui embaixo, a gente tem, por exemplo, o bueiro de concreto, que pode ser um bueiro simples, um bueiro duplo ou um bueiro triplo de concreto. Normalmente, o diâmetro dele varia de 40 centímetros a 2 metros. E eles são compostos por vários subtubos que são chamados de manilhas, geralmente de 1 metro de comprimento. Então, esses bueiros eles são utilizados para vazões pequenas e cujo comprimento da obra de arte não seja grande. Aqui em cima a gente tem o bueiro, que também é de concreto armado, que é o bueiro celular, formado por essas seções quadradas. Esses bueiros, eles normalmente são de seção quadrada, que podem variar de 1 metro a 3 metros de altura. Logo, em situações em que a cheia máxima apresentar uma altura maior, podendo ser até 3 metros de altura, de 1,5 metro a 3 metros, e que o comprimento necessário não seja tão grande, é recomendável utilizar o bueiro celular. No caso, ele vai ser dimensionado como uma laje que sofre uma carga dinâmica. Temos também bueiros metálicos, como esse aqui da imagem, que tem um caminhão em cima. Os bueiros metálicos são tão bons quanto os bueiros de concreto, os tubulares de concreto. Só que os metálicos, eles já são transportados e comercializados no comprimento total necessário para implantar no trecho. Eles não são montados assim como são os bueiros tubulares, que são montados os bueiros tubulares, que são montados em manilhas de 1 metro. Os bueiros metálicos já são transportados no comprimento estipulado em projeto, 6, 7, 8 metros, dependendo do projeto. Normalmente eles são rugosos, mas também há aqueles de chapa metálica lisa. Temos também aqui os bueiros PEAD, que são bueiros de polietileno de alta densidade, que são utilizados normalmente em obras de drenagem urbana. Então, existe uma variedade muito grande a se pensar quando for tratar de dimensionamento de obras de arte corrente. Então, seguindo em frente, temos também as obras de arte especiais, que podem ser os pontilhões ou as pontes. Pontilhão é esse da imagem da minha direita, em que o comprimento da obra de arte é de até 7 metros. Há alguns autores que definem esse comprimento como até de 10 metros, mas, independente disso, o princípio de dimensionamento é sempre o mesmo, não há variação. Normalmente vão ser estruturas com 2 longarinas de concreto ou perfis metálicos. Então, lembrando que o comprimento de uma obra de arte vai de encontro a encontro, não leva em conta a laje de transição, nem os acessos. Então, esse comprimento é aqui do início do encontro, até o início do outro encontro. Se der até 10 metros, eu vou chamar de pontilhão. Há alguns autores que são até mais específicos, que definem esses pontilhões como galerias, se esse comprimento for até de 3 metros. E aqui na esquerda temos as pontes, que são obras de arte especial com comprimento maior que 10 metros. E, enfim, as passagens molhadas. As passagens molhadas são obras de arte corrente para finalidades paliativas. Por que paliativas? Porque elas têm funcionalidade parcial. Elas não são totalmente úteis
durante todo o ano? Porque elas são projetadas para que, no período seco, a água escoe pelos tubos, como essa da imagem. E no período chuvoso, a água possa escoar pelo vertedouro. Então, a passagem molhada recebe o nome perfeito, porque, de fato, sobre ela vai passar um fluxo d'água. No entanto, esse fluxo d'água deve ser controlado, tem que ser projetado, conforme a gente verá adiante. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma passagem molhada projetada por mim, aqui no meu estado, no povoado Cocos. Temos que projetar a passagem molhada em seções ou triangulares, em perfis longitudinais, ou triangulares, ou trapezoidais. Não pode ser retangular. Então, essa superfície de concreto, essa laje de concreto, aqui sobre o maciço, não pode ser retangular. Ele tem que ganhar as fórmulas trapezoidais, como da imagem, ou triangulares. Isso se justifica pelo fato de que a cheia máxima jamais deve encontrar os acessos. Como a gente pode ver aqui nesse perfil, no perfil longitudinal, essa linha azul corresponde à cheia máxima que a gente encontrou lá no campo, in situ. A cheia máxima vai daqui desse ponto do terreno até aqui nesse outro ponto do terreno. Então, ao projetar a minha estrutura sobre o perfil longitudinal, eu tenho que locar a passagem molhada de forma que a cheia máxima jamais encontre o acesso. Porque se a água encontrar o acesso da passagem molhada, vai ter o rompimento. No acesso, temos apenas terra compactada. Não tem nenhuma estrutura de concreto. Então, se toda aquela vazão do período chuvoso, né, que é uma vazão mais robusta, atingir os acessos, todo esse material vai ser carreado. E aí a passagem molhada vai ficar intrafegável, não vai ter como dar acesso para a população, respeitando o fim para o qual foi projetada. Então, eu jamais posso projetar de modo que a minha linha da cheia máxima possa encontrar os meus acessos. Tenho aqui um exemplo de um rompimento de passagem molhada que aconteceu justamente por isso. A água encontrou os acessos. E quando ela encontra esses acessos, ocorre esse rompimento. Só permanece no local o maciço da passagem molhada. Então, aqui, a água vai passar aqui pelo lado, né, pelas extremidades, porque essas extremidades não eram mais altas do que o nível da cheia máxima projetado. Então, vamos aqui para a nossa planilha de cálculo. A passagem molhada foi projetada para esse local aqui. É um local que não tem uma vazão tão grande, no entanto, ela necessita de um comprimento maior. Poderia ser projetado na ponte, mas o recurso não era destinado para a ponte, era para passagem molhada, que também não deixa de ser útil para esse caso. Então, eu tenho aqui a planta dessa passagem molhada, que é um projeto que foi aceito pela Caixa Econômica Federal. Inicialmente, eu preciso fazer todo aquele levantamento topográfico que a gente já discorreu sobre isso lá na aula de dimensionamento de bueiro. Aqui é o local da passagem molhada. Eu delimitei toda a bacia hidrográfica, né, do riacho, e trouxe esses dados aqui para o dimensionamento. Tenho aqui os dados da bacia, tenho aqui os cálculos do tempo de concentração, da precipitação, da intensidade e da vazão. Tudo isso já foi detalhado lá na aula sobre dimensionamento de bueiro. Então, a partir daqui ocorre a diferença, a vazão de projeto. Essa vazão de projeto não deve ser
calculada para escoar pelos bueiros. Tem que ser uma parte sobre os bueiros e outra parte sobre o maciço. Uma parte vai passar nesses bueiros e outra parte vai passar aqui, sobre o maciço. Só que de forma controlada, defini como 20 centímetros. Então, eu calculei essa estrutura para que, no máximo, 20 centímetros de água possa passar sobre ela. Aqui na vazão de projeto, a gente teve 8,1619 metro cúbico por segundo. Então, aqui no cálculo do vertedouro, eu vou fazer essa divisão entre a vazão que vai passar no bueiro e a vazão que vai passar no vertedouro. O vertedouro é essa parte de cima, essa parte aqui sobre o maciço, por onde a água vai escoar no período chuvoso. Então, eu entro primeiro com a largura molhada. A largura molhada é esse comprimento aqui. Aqui do ponto em que a cheia máxima encontra a estrutura, até no outro ponto em que ela também encontra a estrutura. Aqui eu tenho a largura molhada. A altura máxima da lâmina d'água é 20 centímetros. Essa diferença aqui entre a linha azul da cheia máxima e a laje da passagem molhada é de 20 centímetros. A gente calculou para isso. E entro com a fórmula de vazão do vertedouro. A vazão que vai passar sobre a passagem molhada. Através dessa fórmula que eu multiplico 1,838 vezes a largura molhada menos 0,2 vezes a altura da lâmina d'água vezes a altura da lâmina d'água elevado a 3 sobre 2. Esse L é 18,88 e esse H é 20 centímetros, 0,20. Com isso, eu tenho a vazão de vertedouro, 3,10 metros cúbicos por segundo. Assim, sobre a passagem molhada, aqui essa linha, toda a área definida por essa linha azul, entre a linha azul e aqui a laje da passagem molhada, eu vou ter uma vazão de 3,10 metros cúbicos. Então, nos bueiros, eu vou ter a diferença entre a vazão total, que é de 8,1619, menos a vazão do vertedouro, que é 3,10. Então, vai sobrar 5,0619 metros cúbicos por segundo para passar pelos bueiros. Então, resumindo, aqui nos bueiros, eu vou ter uma vazão de 5,07 metros cúbicos por segundo, arredondando, e sobre a passagem, 3,10 metros cúbicos por segundo. Isso foi o que a gente definiu em cálculo. Eu entro agora com aqueles critérios dos tubos, assim como a gente já também explicou como é que funciona lá na aula sobre bueiros. Entro com a quantidade de tubos, né, que são 3. Aqui no meu projeto estou utilizando 3 tubos de 1 metro. E assim eu vou ter o diâmetro calculado e vou arredondar para o diâmetro comercial imediatamente superior, que é de 1 metro. Assim, eu defini o dimensionamento, eu calculei a passagem molhada, calculei a quantidade de bueiros, eu defini a largura do maciço, né, que deve ser definido de forma que a cheia máxima não atinja os acessos. Após os acessos, eu vou utilizar aqui aterro compactado, né, para encontrar o terreno natural até o topo da passagem molhada e garantir que nenhuma água de chuva atinja esses acessos. Além disso, além do cálculo hidráulico e hidrológico da passagem molhada, também é necessário verificar o comportamento estrutural. Verificar o momento de tombamento, que é aquele causado pela água, verificar o momento estático, que é aquele que é causado pelo próprio peso da passagem molhada, e calcular essa relação. O peso da passagem molhada vai provocar um momento estático que deve ser superior ao momento de tombamento, que é aquele momento provocado pela força d'água sobre a passagem molhada. Então, eu não posso deixar que esse momento provocado pela água seja superior ao momento resultante do peso d'água.
E eu tenho um fator de segurança que deve ser maior que 1,5, que é a diferença entre o momento estático e o momento de tombamento. A relação entre os dois, na verdade, tem que ser superior a 1,5 metro, ou 1,5, que é o que é definido na literatura. Além disso, eu calculo outras coisas, como excentricidade, como a tensão máxima e mínima nas bordas, para também ajudar a dar mais estabilidade para a passagem molhada, para que ela não sofra nenhuma rotação durante o fluxo d'água e muito menos tombamento. Calculo também a força de atrito, para verificar se ela não vai sofrer nenhuma translação. Enfim, adiante a gente vai definir mais detalhadamente como é que funciona o dimensionamento estrutural. Essa aula era apenas para dimensionamento hidráulico e hidrológico da passagem molhada. Mas que fique bem claro que passagem molhada, como muitas pessoas confundem, não é o mesmo que bueiro. Passagem molhada não é o mesmo que posto de visita, posto de inspeção. Muita gente chama de bueiro, até eu chamar de bueiro. E passagem molhada não é o mesmo que ponte. Tem gente que usa aí o termo ponte para definir passagem molhada. Assim, fica por aqui a nossa aula e logo mais a gente vai se encontrar novamente para discorrer sobre o dimensionamento estrutural de passagem molhada.